seguro-desemprego é um direito assegurado aos trabalhadores, mas muitas pessoas não sabem como funciona. Para você entender ainda mais, conversamos com um advogado. Assista agora. O que mudou com a nova lei? Olha, essa suposta nova lei anunciada pela presidente no final de 2014 e início de 2015, nada mais é do que uma ideia ainda de uma projeção de como poderia ficar o seguro-desemprego. Claro que por medida provisória ela já pode funcionar. Contudo, para virar uma lei em definitivo terá que ter todo um processo no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, para que haja uma aprovação dessa mudança. Então, assim, o que substancialmente foi feito, acertadamente, na minha opinião, é que o seguro-desemprego está sendo corrigido. Não é o modelo ideal ainda, mas agora, por exemplo, um empregado que está no seu primeiro emprego ficaria trabalhando 1 ano e meio, e daí sim, saindo do emprego em no mínimo 1 ano e meio, ele teria então direito ao seguro-desemprego, que chegaria talvez a 5 meses de trabalho, ou com a proporção que a Caixa Econômica ali encontre, que o Ministério do Trabalho, encontre permitida em relação a isso. Mas eu diria para você que ainda é pouco essa mudança. Antes eram só 6 meses, agora já é 1 ano e meio. Ela ainda é pouco porque ainda tem um certo comodismo em determinados pontos, e mesmo assim o governo também não tem uma estrutura adequada para atendimento. Você vê hoje filas serem formadas nas dispensas, alguns locais como o Cine ficaram sem atendimento durante o mês de janeiro inteirinho, então a pessoa ficou sem renda, sem recebimento. Então, assim, se existe o direito, tem que dar estrutura para ele ocorrer. Contudo, mesmo ele existindo e tendo estrutura, eu acredito que ele mereça correções como esta, que começou de 1 ano e meio, mas ainda há muito para ser feito. Por exemplo, talvez a mudança de não haver mais um seguro-desemprego e sim ser algo como um seguro-emprego, que seria o empregado sair e ter um outro posto de trabalho, nem que seja o trabalho numa ONG ou um trabalho com dependentes químicos, para recebendo os valores aí sim ter, porque acomoda, né? Qualquer ser humano se acomoda em receber algum valor apenas ficando em casa. E quem tem direito ao seguro-desemprego? Tem direito ao seguro-desemprego todos aqueles empregados que são dispensados sem justa causa por parte do empregador. E ali sim, tem o direito a partir de hoje ainda, em 6 meses agora, de quem trabalhou no mínimo 1 ano e meio. Contudo, você sempre precisa respeitar uma carência se você vai voltar a receber esse seguro-desemprego, porque você recebendo ele muito próximo a um período que você já recebeu, você não tem direito. Tem que esperar um outro emprego seu passar um período maior do que até esse de 1 ano e meio para você poder ter de volta o seguro-desemprego. E existe alguma diferença para quem já fez o seguro-desemprego e quem vai fazer pela primeira vez? Só a diferença em relação a essa carência que eu te falei. Então ele vai ter direito a um segundo seguro-desemprego se ele respeitar essa carência de recebimento do primeiro seguro-desemprego e também receber depois de um determinado período nessa empresa. Mas não há diferença em recebi o X numa primeira vez, a segunda vez que eu vou receber menos. Não, isso depende do emprego que ele tinha, do salário que ele tinha, essas questões. E quem que paga? Quem paga não é o empregador, é questão do governo, realmente quem paga na esfera federal, que é feito esse pagamento. Os saques são feitos na Caixa Econômica, mas o procedimento todo é de responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego, que faz parte do Poder Executivo Federal. Como dar entrada ao seguro-desemprego? Bom, o empregado dispensado sem justa causa, após fazer sua rescisão, vai receber uma guia específica no momento da rescisão, que é a responsabilidade do empregador entregar, e se dirigir até o posto do Ministério do Trabalho ou do Cine, e ali então agendar o seu procedimento para o recebimento do seguro-desemprego. A partir de então, ele vai ter um determinado dia que ele vai poder sacar esse valor na Caixa Econômica Federal. Esse é o processo para retirar o dinheiro? Exatamente, esse é o processo para você começar a receber. Primeiro você faz esse passo protocolar no Ministério do Trabalho ou no Cine, ou em algum órgão competente daquele determinado município que faz. E depois se dirigir à Caixa Econômica Federal. E qual que é o prazo? O prazo máximo é de 5 meses, né?
mas existem determinados empregos, por exemplo, que são de tempos menos duradouro, em que não chegam a ser de 5 meses, e sim de menos tempo. Quais são os direitos de quem é demitido? Quem é dispensado sem justa causa por parte do empregador tem direito a verbas proporcionais, que ele já tinha, como 13º, férias que já venceram, 13º eventualmente de um outro exercício, mas isso é muito menos comum. Sacar todo o FGTS que está lá na Caixa Econômica, os depósitos mensais, terá multa de 40% do FGTS, e essa é uma diferença grande, e também o aviso prévio, que o empregador paga para o empregado, e seu saldo de salário, além de outras verbas que eventualmente sejam de direito em decorrência daquele emprego. O que eu falei aqui foram questões que sempre vão existir padrões nas rescisões. E quais são os direitos de quem pede a demissão? Quem pede a demissão tem mais reduzido esse direito. O que some do que eu falei? Continua férias, recebendo de férias, continua 13º, continua. O aviso prévio é ele que paga para o empregador, a não ser que o empregador não queira descontar isso dele, mas senão é ele que tem que honrar ele empregado. Não tem o saque do FGTS, e também não tem a multa de 40% do FGTS. Então, os valores financeiros para quem pede demissão são menores. Contudo, é justa por quê? Porque é ele que está dando a notícia para o empregador que está querendo romper aquele contrato de trabalho. Por esse motivo é que não é que se reduz, é que a modalidade é que é diferente da modalidade de quando ele é dispensado por iniciativa do empregador. Lembrando que daí o seguro-desemprego, ele só tem para quem é dispensado sem justa causa por iniciativa do empregador. Mas qual que é a diferença do seguro-desemprego para quem pede e para quem é demitido? Simplesmente diria para você que não há essa diferença, porque quem pede demissão não tem direito ao seguro-desemprego. Não vai receber de hipótese alguma, porque não é direito na lei, né? Agora, só recebe quem é dispensado por iniciativa do empregador. Quais são as dicas que você passa? Olha, as dicas finais que eu diria, se você é empregado, preserve seu emprego, não chegue, não culmine em você precisar usar seguro-desemprego, usar fundo de garantia, porque isso é para uma reserva que você tem que ter, uma emergência que venha a ocorrer. O seguro-desemprego ele existe, por exemplo, para você ter um seguro enquanto você não tenha um novo emprego. Mas não se acomode nele, porque ele vai terminar, você não vai ter outra subsistência, muitas vezes, e a responsabilidade disso é sua, a culpa é sempre sua por não ter se preparado para isso. Você tem família, tem filhos, então isso precisa ser tomado um cuidado muito extremo. E uma outra situação em relação a tudo isso é para quem não está ainda com posto de trabalho garantido, que quando conseguir esse posto, preserve o emprego. O Brasil vive uma dificuldade muito grande, as empresas estão enfrentando crises, estão tendo dificuldades pela política econômica inadequada dos últimos anos, que está bem claro, acho que nos noticiários para nós nesse momento. Então, nós temos que ajudar o país a se reconstruir. E você mesmo, para não sofrer mais, precisa preservar aquilo que você tem de precioso e de dignidade da pessoa humana, que é propriamente dito o seu emprego. O seguro-desemprego, portanto, é uma ajuda que o trabalhador recebe do governo federal para conseguir continuar sustentando a família enquanto procura uma nova fonte de renda.